Muito boa noite, minha gente. É com muita alegria, muita animação, muito prazer, uma honra imensa começarmos hoje a live de lançamento deste livro aqui, o livro 2 de uma trilogia da autora Natasha Oliskoves. Isso mesmo, minha gente. E esse livro tem como título A Cada Dia Eu Me Apaixono Mais por Você. Lembrando que é o livro 2 da trilogia que promete muito e que vai acalentar aí muitos corações também. Por isso vem chegando e eu vou pedir um favor para você que está aqui nos assistindo. Estão vendo aqui os aviãozinhos, né? O aviãozinho aqui que fica embaixo? Mande para o maior número de seguidores que você puder, de pessoas que gostam de literatura, que gostam de um bom romance. Mandem para mais e mais pessoas para que a galera possa vir aqui prestigiar a nossa querida autora Natasha Oliskoves e todo o seu trabalho feito com tanto empenho e com tanto carinho. Então vamos lá, muito boa noite, Meg Poesias, Fabiano, Desirê, Sérgio, muito boa noite, César, Cleonice, olha lá, Karin, boa noite. Joca, boa noite, Seimer. Olha quanta gente por aqui. Boa noite, Katia Pino. Vem chegando, minha gente, que eu já vou aqui começar com a nossa entrada triunfal da estrela dessa noite. Nada mais, nada menos que Natasha Oliskoves, né, minha gente? Deixa eu já fazer aqui o convite para ela. Natasha. A animação que essa noite vai ser aí a noite para ficar para a história da literatura brasileira. Boa noite, Natasha! Boa noite. E aí, como é que tá? Tá me enxergando bem? Não tô te vendo, amiga, mas Que tudo bem. situação, né, mulher? Tá tendo uma referência aí para saber quando eu estiver mostrando seu livro? Não, não, aqui tá um pouco difícil, mas eu só fale, tô mostrando seu livro, eu vou entender que você tá mostrando, tá? Sem problemas. Meninas, já tô aí, ó, maravilhado. Olha quanto livro aí atrás. Gente, olha que delícia! Quantos e quantos corações ficarão mais quentinhos com a chegada desse livro, né, Natasha? Sim, a ideia é essa, né? A ideia é dar um pouquinho de calor pro coração das pessoas, como você mesma diz, né? E, enfim, é fazer com que a gente possa ter uma leitura gostosa, divertida. Essa é a proposta, né? Exato. Sua prima Joca acabou de avisar que sua avó está online. Manda aquele beijo, porque essa convidada é especial. Sim, falamos ainda há pouco pelo telefone, né? Vó, um beijo. Que bom vê-la aqui comigo, viu? Olha aí, essa avó deve estar extremamente orgulhosa. Que bom, eu acho que essa proposta de fazermos uma live virtual é poder reunir realmente as pessoas que estão longe geograficamente, não é, Natasha? Sim, exato. O objetivo é esse, né? Para que, na verdade, a gente possa estar mais próximo, né? Já que às vezes a distância geográfica, né, não ajuda nesse momento, né? Eu estou agora sim com um outro equipamento auxiliar. Estou te vendo agora. Perfeito, perfeito. Ai, que bom, agora ela tá vendo aqui a minha cutis, né? Agora sim, agora vai. Muito bem, gente, só para mostrar aqui para vocês, vocês acham que Natasha dorme no ponto? Não. Natasha fez uma sequência do que ela gostaria. Olha isso, olha isso. Uma sequência do que ela gostaria que fosse mencionado nesse nosso encontro maravilhoso. Porque, para quem conhece Natasha, sabe que ela é extremamente organizada. Muito mesmo. Natasha, para a gente deixar essa noite mais gostosa, eu tô com espumante aqui. E você? Eu também, amiga. Simbora brindar, simbora fazer um brinde pra gente desejar muitos e muitos. Nossa, mas essa taça é chique, essa taça é nova, amiga? Amiga, essa taça aqui é só pra usar uma vez por ano. E eu falei, é hoje. Perfeito.
Brindemos, brindemos essa noite que é todinha sua. Hum. Hum, E é isso aí, é eu isso aí. queria, Vamos lá, eu queria, antes de diga. mais nada, só agradecer quem está chegando. Eu vi que está cheio de familiares lá de Santa Catarina. Muito obrigada por esse carinho, né? Ali de Canoinhas. Tem aqui a minha turma aqui de casa que também está acompanhando, né? Agradecer o carinho de todos. E a todos Importantíssimo. que estão entrando aí, que são escritores e escritoras, né? Ao qual a gente vem fazendo essa amizade, né? E criando esse vínculo aí muito bacana. Muito obrigada pela presença de todos. Muitos presentes também que a literatura nos deu, né, Natasha? Isso é bom Exato. demais. Gente, o que falarmos sobre esse livro que está sendo lançado? O meu aqui já está cheio de marcações, mas é porque eu preparei algumas coisinhas para essa noite, né? Para a gente poder aí brindar essa querida autora. Mas vamos lá. Antes de mais nada de falarmos sobre esse livro, eu acho que é importante a gente falar que Natasha, para quem não conhece, é arquiteta e urbanista, mestra em desenvolvimento local, professora universitária no curso de design de interiores, autora do livro técnico Iluminação Urbana, Campo Grande e seus monumentos vistos de dia e de noite. E do romance Um Caminho para Amar, que ele também está aqui comigo. Eu não esqueci do primogênito da Natasha, olha lá. Primogênito também está aqui comigo. Bom, e ela então vem aí, né, sendo publicada pela Labrador, mais uma vez sendo publicada pela editora Labrador. Ela que vem aí trazer lindas histórias de amor e está deixando uma marca registrada de finais felizes. Além disso, para vocês que querem conhecer um pouquinho mais de Natasha, Natasha é uma colecionadora nata. Vocês sabiam disso? Natasha é uma colecionadora de boas lembranças, boas histórias, de bibelôs de viagem. Sabiam? E um dos maiores passatempos, além da boa leitura, é claro, são os jogos de quebra-cabeça. Além da sua fascinação por café e vinho. Será que eu conheço a Natasha? Acho que eu conheço um pouquinho, um pouquinho. É isso aí, é isso aí. Natasha, vamos lá. Se você faltou alguma coisa diante dessa apresentação que você gostaria de dizer, fica à vontade aí para falar para essa galera. Eu acho que você falou Falei tudo. tudo? Então, bora falar Falou. dessa capa maravilhosa? Vamos falar dessa capa, né? Bom, Como foi o processo de escolha? é, como é uma trilogia, e o primeiro começou com um pôr do sol, aí eu pensei, bom, então eu vou manter essa linha, né, para que eu pudesse ter. Então, provavelmente o terceiro vai ter um pôr do sol. Eu só não sei exatamente aonde vai acontecer o terceiro, mas esse daqui, por ter momentos em que acontece as cenas, né, no litoral italiano, eu pedi para que fosse numa praia, né? Pedir para que fosse, que tivesse também no cantinho, como a gente pode perceber, tem ali no cantinho, né, aqui nessa partezinha, um O veleiro. Por quê? veleiro. Porque o personagem, o Francesco, ele tem um veleiro, né? Então vai ter momentos ali no veleiro. Então eu fui, na verdade, vendo o que poderíamos ter dentro da capa se passa dentro do livro, né? Então, a princípio foi isso. E eu achei assim que a editora, nesse caso foi um rapaz que fez a capa, né? No primeiro foi uma moça, desse segundo foi um rapaz, que eles foram muito assertivos, né, em relação ao que eu pedi, eles foram muito fiéis, então isso me deixou muito contente, muito feliz, principalmente pela tonalidade de cores, né, que faz Tem muito uma espécie de... lembrar o É um primeiro. degradê? A gente pode chamar assim? Você que é especialista em cores? Não é que seja um degradê, né? Quando a gente olha aqui para a parte da luz solar, né, a gente tem as três temperaturas de cor que o Sol nos dá durante o dia, né? Que é uma temperatura de cor mais amarelada, mais quente, neutra, né? E uma mais azulada, né? Vamos dizer assim. Então, eu achei que ficou muito lindo, né? Para que pudesse fazer a continuação do primeiro. Perfeito. Vamos relembrar um pouquinho a capa do primeiro? Pode ser? Vamos mostrar para a galera um pouquinho? Vamos! Olha lá, relembrando a capa do primeiro.
Gente, olha esse sol em forma de coração. Natasha, como é que foi a escolha da primeira também? Conta pro pessoal aí para matar a curiosidade. A primeira capa, né? Na verdade, eles passam, a editora passa um documento para que a gente possa descrever um pouquinho qual a ideia que a gente tem e quais elementos a gente gosta. Por ser no caminho, né, a história acontecer no caminho de Santiago, mas não ser apenas um livro único, né, porque eu já estava com a ideia da trilogia, eu não quis amarrar a palavra caminho de Santiago, quis deixar aberto, porque ela foi apenas um pano de fundo para que eles pudessem se conhecer, né? Então, eu pedi para que fosse num caminho, alguma coisa assim, e aí eles foram trabalhando dentro de 3 propostas. Quando eles me mandaram essa, né, essa foi a que mais tocou meu coração e disse, é essa, né? Então, Vocês essa foi a história da... podem ver, gente, realmente toca o coração. Sabe, eu vou te confessar, Natasha, eu comprei, né, um dos livros, compramos vários aí, mas um deles eu destinei a uma pessoa muito especial para mim da área literária e fui presenteá-la no dia de ontem. Sabe qual foi a primeira impressão? Quando ela olhou para o livro, ela falou: Meu Deus, parece uma pintura? Como é que é isso, mulher? Você conseguiu mesmo trazer essa ideia de pertinho, assim, no ao vivo, a gente consegue visualizar que representa a ideia de uma tela de pintura, não é isso? Porque, na verdade, assim, quando veio para aprovar a imagem como um todo, é uma fotografia, né? E por ser fotografia, eu quis que eles trabalhassem uma textura, né, que tem muito próxima daquele tecido da tela de pintura, porque daí deu, na verdade, uma amenizada no brilho, porque eu particularmente não gosto do brilho das fotos, né? Eu gosto mais dela fosca, né? Então, foi isso que eu pedi para que eles fizessem esse acabamento, porque fora isso, eu não pedi para mudar nada no primeiro, né? No segundo, Perfeito. eu pedi para manter também a mesma textura. Então, quem tem a oportunidade de ver de pertinho vai ver que parece, na verdade, o tecido da tela de pintores, né? Na verdade, tá? Exato, exato. Uma cena aqui emblemática, inclusive, logo na capa. Maravilhosa. É isso aí, Natasha. Bom, eu vou fazer aqui para o pessoal a leitura da sinopse. Porque, gente, esse livro tem um quê tão especial. O livro um traz descrições arquitetônicas e traz todo o processo significativo do caminho de Santiago e essa ligação, né? Um caminho para amar tem essa duplicidade. A gente pode amar o caminho de Santiago, certo? E também pode ser um caminho para amar, ou seja, um caminho para encontrar o grande amor da sua vida. De quem veio essa ideia do primeiro título? Essa ideia. Você sabe que títulos para mim é muito difícil, né? Eu fico depois quase 3 meses olhando o texto e aí vem aquela questão. E agora? Como que vai ser? Qual é o título, né? Mas o título, como eu já falei em alguns momentos, do primeiro livro, né, Um Caminho para Amar, quem deu foi a minha irmã, Catiúcia, que estava conosco conversando. A gente estava, né, eu, você e ela, conversando, porque eu tinha prazo para entregar o texto, e é aquele texto que, depois que encaminha para a editora, não se mexe mais. Então, se eu não me engano, era um domingo, já de noite. Eu queria encaminhar na segunda, porque o quanto antes eu entregasse, antes eles iriam começar a trabalhar no meu texto dentro do prazo que eles dão. E aí a gente estava ali, nós duas, né, vários títulos, e a Catiúcia, que estava um pouquinho mais afastada, até fazendo outra coisa, né, sugeriu, né, põe um caminho para amar, que ela estava ouvindo as nossas tentativas, né, e aí foi quando a gente, na verdade, começou a refletir sobre essa questão dos 2 sentidos que um caminho para amar nos dá, né? E a ideia, o surgimento do segundo título. Como é que foi isso? Ó, o Alessandro entrando. Eu sei que ele leu bastante seu livro. O esposo da atriz S.S. Nunes, também autora. E a Rosana tá aqui comentando, Natasha. Preciso confessar que amei tanto que li em 2 dias. É verdade. O Alessandro, ele conhece a história do primeiro, né? Ele leu, fez uma postagem muito bacana quando ele finalizou a leitura. Assim como a Cris também, na verdade, né? Sempre
posta o nosso material, assim como também de outros, porque é uma que defende muito essa questão da literatura nacional, né? E a questão do título e da Rosana, que leu em 2 dias, é de fato, né? Quando ela veio buscar aqui o livro dela, acho que foi numa sexta-feira, e daí, de repente, sábado, na hora do almoço, quando ela me mandou um áudio dizendo que estava lendo, né? Pelo que ela estava me descrevendo, ela já tinha lido 100 páginas, né? E daí, então, ela provavelmente terminou, então, em mais um dia e pouquinho, né? Que apesar de ser um livro que ficou com 360 e poucas páginas, né? 365, 368, é um livro que, na verdade, ele te dá um respiro, porque ele tem, né? A parte de diagramação dele ficou muito bacana. E ele flui, né? Eu acredito que as pessoas, né, começam a ler ele e ele vai, na verdade, fluindo, e quando você percebe, você já leu aí 50 páginas muito rápido, né? A E cor também escolhida, né? A folha, tudo isso traz uma leitura bem mais agradável, né? Uma leitura mais leve, mais descansada. sim, a tonalidade da página amarela, ela dá acomoda melhor a visão, né? Esse conforto visual, isso também ajuda bastante, né? Tanto é que foi um dos detalhes que a gente decidiu por último no primeiro volume, tá? A escolha do papel amarelo, e que daí a gente manteve, então, todas as características do primeiro para o segundo, né? Para que ele viesse bem próximo. Então, a diagramação dele está praticamente igual, né? A fonte em si, os afastamentos, tá? É, e voltando à questão da pergunta do título, né? O O título título. a princípio, eu queria algo parecido como Um Dia de Cada Vez. Porque como eles estão se conhecendo nessa história aqui do segundo livro, eu queria algo parecido. Mas quando eu fui fazer uma pesquisa na internet, eu vi que já tinha outros livros. E aí eu fui pensando, bom, e agora, né? Aí fiz uma lista enorme de tudo que eu vinha pensando, e esse A Cada Dia Eu Me Apaixono Mais por Você foi já logo já no finalzinho que veio essa ideia, que daí eu falei, não, vai ser isso. E dentro do livro tem um momento que, na verdade, acaba fortalecendo o título da história. Exato, exato. Natasha, eu vou fazer um pedido especial. Tem como você levantar um pouquinho para mostrar o que você tá usando? Que camiseta é essa? Bom, como eu usei também no primeiro, né, uma blusa do primeiro, então nesse segundo eu também vim, né, com a blusa para dar sorte, né? Então vai virar tradição. Então, oficialmente, todo lançamento, né, eu vou estar uniformizada, vamos dizer assim, né, para poder vestir a camisa do livro. Porque é exatamente isso, né? Vestir a camisa. Antes da gente entrar na sinopse que eu falei de ler, qual foi a sensação, Natasha, quando chegou do primogênito, quando tocaram o interfone aí e chegaram com as caixas dos livros? Qual foi a sensação do primeiro livro? Do primeiro, olha, porque é, quando lançou oficialmente, né, eu comecei a divulgar, ele estava na pré-venda na Amazon, e a Amazon já estava distribuindo o livro, tanto é que meu irmão em Santa Catarina, minha madrinha em Santa Catarina, já tinham um livro, e eu ainda não tinha os meus livros aqui. Eles estavam vindo. Então eu estava ansiosa, né? E eu lembro que quando chegou até um pedido que meu pai tinha feito pela Amazon para ver, né, o tempo de envio, essas coisas, chegou junto o meu pedido e o dele, né? Então, foi muito legal abrir a caixa e ver, né? Eu já tinha visto eles, na verdade. Não, eu não tinha visto. Depois que quando eu fui na livraria para acertar a data, porque o primeiro lançamento foi na livraria. Depois que eu vi a caixa com os livros lá, que na época foram 80 livros para a livraria Leitura aqui em Campo Grande, né? Mas quando chegou aqui, que seriam os meus exemplares, né? Que seriam para que eu tivesse assim, foi muito bacana, porque a primeira coisa que a gente faz é abrir, é olhar, né? Eu não sou muito de cheirar que nem você, eu sei que você cheira, né? Mas Amo cheiro assim, de livro, gente. Até de livro antigo. aí
olhando e falava, gente, olha só, não é que é verdade? Gente, é isso aí. E quando chegou a caixa desse, que já foi o segundo, a sensação foi a mesma? Rolou friozinho na barriga? Como é que foi isso? Sempre rola friozinho na barriga, né? Porque é um novo, né? É um novo projeto realizado, né? E quando chegou esse, daí já chegou uma quantidade maior de livros, né? Que vieram aqui. Então eu pude abrir com calma e ver, nossa, estão todos aqui, estão comigo, agora eu vou poder vender, divulgar, porque até então estava só, né, de forma digital pela Amazon, né, no formato Kindle, e agora a gente tem, na verdade, os dois formatos a oferecer. O físico, né, para quem gosta de físico, e o formato do Kindle, né, lá na Amazon. Eu já garanti o meu aqui, ó. Adoro, adoro! Adoro esse cheirinho. Mas então vamos para a leitura dessas notas? Bora! Gente, vamos lá. Daniela e Francesco se conheceram enquanto percorriam o caminho de Santiago. Peraí, eu tô até confirmando se eu tô lendo certo. Tô lendo certo. E se apaixonaram perdidamente. Ao voltar de viagem, inspirada por tudo o que vivenciou, Daniela, enfim, tem a coragem de romper com o noivo e traçar uma nova rota para a sua vida. Francesco, por sua vez, aproveitou uma breve pausa na sua agenda de shows para ir atrás de Daniela no Brasil. Tomados por uma paixão quente e avassaladora, os dois rapidamente constroem uma relação sólida, baseada em admiração, respeito e amor mútuos. Francesca está no auge da carreira musical na Europa, prestes a assumir compromissos em outros continentes. O preço desse relacionamento é alto para ambos. Daniela teria de deixar família e amigos para seguir os sonhos dele. Ou Francesco teria de abandonar a carreira em ascensão para viver no Brasil com a mulher que escolheu como sua companheira. Nenhum dos caminhos que os esperam será fácil, mas Francesco e Daniela estão dispostos a percorrê-lo, pois a cada dia se apaixonam mais um pelo outro. E aqui ela está até trazendo, olha só. Você abriria mão da sua vida para viver outra? É dessa forma que tudo começa mais intrigante aqui. E aqui, logo na orelha do livro, olha o que a autora coloca. Enquanto olhava as fotos, ela lembrou de todas as vezes que se viram, da forma como ele olhava para ela, do jeito como sorria para ela e como era atencioso. Daniela se deu conta de que ele já a amava esse tempo todo, mas em silêncio. Dona Natasha Oliscoves. Agora, na Mulher de Deus, vamos falar um pouquinho sobre essa apresentação desse livro, a começar pelos agradecimentos. O que você acha? Podemos? Pode. Eu sei que Pode. Natasha adora ler os agradecimentos do livro das outras pessoas. Então, agora estamos aqui do outro lado. Ela está no banco dos réus e eu vou fazer a leitura aqui, claro, desses agradecimentos que ela também realizou. Bora! Agradeço a Deus por essa oportunidade e por esse momento tão especial na minha vida. A minha mãe, Desirê, de Fátima Bezerra Oliscoves, que sempre me incentivou, lendo em primeira mão as diversas versões iniciais do texto e contribuindo com sugestões. Ao meu pai, Sérgio Adalberto Oliscoves, que acompanhou o desenvolvimento deste romance e ajudou que este sonho se tornasse realidade mais uma vez. A minha família, meus irmãos, cunhadas e sobrinhos, por fazerem parte da minha vida. A todas as leitoras e leitores, sendo eles amigas, amigos, conhecidos e desconhecidos, que prestigiaram a leitura do primeiro romance, Um Caminho para Amar, e pela devolutiva carinhosa que tive de cada um. A
Stephanie Quevedo. Quem que é essa, gente? Não sei. Que fez a leitura crítica, contribuindo e lapidando o enredo, a editora Labrador e toda a sua equipe, que sempre foram muito atenciosos e extremamente profissionais, desde o primeiro romance. Meus sinceros agradecimentos a todos de coração, Natasha Oliscoves. Olha ela, minha gente. Eu posso ler a carta convite ao leitor? Eu acho que ela traz bem o seu olhar, bem específico e carinhoso para quem recebe a mensagem. Pode ser, mulher? Pode, deixa eu só explicar. A carta convite, ela também aparece no primeiro romance, né? E dentro dos cursos que eu venho fazendo para entender esse processo criativo da escrita, num dos cursos que eu fiz, a professora ela explicou as diversas formas em que o autor pode conversar com o seu leitor, né? E ela usou essa expressão, carta convite. Tem alguns que utilizam introdução, né, a apresentação, e eu achei que carta convite era um nome tão bacana que eu quis trazer justamente para poder dizer para o leitor, antes dele entrar na história, o que ele vai encontrar dentro das próximas páginas, né? Então, eu sempre vou estar utilizando ela porque eu achei que é uma ferramenta muito bacana e que auxilia, né, quem principalmente às vezes não conhece, não me conhece, ou a obra, a forma como escrevo, né? Porque ela já, aí quando você lê, a gente vai ver que eu deixo muito claro a dinâmica do roteiro, né? A dinâmica do enredo em si. Pode ler. Exato, exato. Ela já fala roteiro, gente, porque essa mulher é sonhadora e tem que sonhar mesmo. Ela merece. Foram noites, noites e noites, muitas vezes solitária, diante da produção. Só ela sabe o valor e a importância que essa obra tem para a vida dela, não é mesmo? Então, oi? Solitária, né? Solitária com vinhozinho, né? Porque eu acredito que para todos os leitores, na verdade, a escrita é muito solitária, não é mesmo? E ela ali sonhou e visualiza a própria obra como um curta-metragem ou até mesmo, por que não, um grande filme. Inclusive, ela já contou que eu tô sabendo que ela, até enquanto escrevia, imaginava até como a câmera, os pontos que a câmera poderia focar nas personagens. Eu tô sabendo de tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Carta convite ao leitor. Querida leitora e querido leitor, que felicidade te encontrar mais uma vez. O romance A Cada Dia Eu Me Apaixono Mais por Você é a continuação de Um Caminho para Amar, sendo o segundo livro desta trilogia. O romance é dividido em dias. Desta forma, vamos acompanhar dentro de 4 meses alguns dias da vida da Daniela e do Francesco, nossos personagens principais, que decidiram dar uma oportunidade para se conhecerem melhor. Optei por continuar com o enredo livre, com a mesma dinâmica das lembranças. Sendo assim, em alguns momentos voltaremos ao caminho de Santiago, outras vezes a alguns dias que se passaram, ou simplesmente lembraremos do próprio dia. Sendo lembranças, elas são apresentadas fora de uma sequência temporal dos acontecimentos, mas são importantes para que você entenda como essa linda relação foi se transformando. Não só de amor, mas de amizade, respeito e muita admiração entre eles. Assim como no primeiro romance, espero que você, mais uma vez, se encante com essa história e com o que ainda virá pela frente. Vamos ver, então, o que nos aguarda? Um grande abraço, Natasha Oliscoves. É isso aí, gente. É tão gostoso de ter esse contato, né, Natasha, com o leitor, de possibilitar esse canal de proximidade entre autor e leitor. Tu não acha? Eu acho. Eu acho. E ali é o momento da gente fazer essa aproximação, né? Então, quando eu digo que eu voltei com as lembranças,
Porque no primeiro eu trago, né, as lembranças. No primeiro, ele é dividido os capítulos em horas. A gente acompanha a Daniela, protagonista, num dia, em 24 horas, e as suas lembranças. Nesse segundo, eu quis, na verdade, então, acompanhar alguns dias, né? Então, e no próximo vai ser alguns meses, né? Então, eu quis tentar fazer essa sequência aí para crescer a história, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí dos nossos dois personagens principais, né? Da Daniela e do Francesco. Olha, Graziele está aqui falando para você o seguinte: quando virar filme, que ator fará o papel de Francesco? Por favor, Ah, Netflix, esteja atento aí, estejam atentos. Ancine, né? Filme brasileiro, estejam atentos. Responda, Grazi. olha, Grazi. Grazi, muito querida, obrigada por estar aqui, viu? Trabalhamos juntos, né, na Anhanguera. A Grazi hoje está à frente de uma faculdade como diretora, né? Mas quando nos conhecemos, né, estávamos ali em coordenações de curso. Bom, Grazi, eu tenho o Francesco muito claro para mim, mas ele é uma referência já de um cantor mexicano que eu gosto, né? Então, se for virar, Diga o nome, não se acanhe. chama Carlos Rivera. Depois eu te passo o clipe, porque ele tem muitas músicas, ele é romântico, né? Enfim, então eu penso muito nele. E se um dia, né, virar um filme ou uma série e que forem perguntar para mim se eu aceito ou não, eu vou pôr algumas restrições em cláusula para primeiro fazer o convite para ele, né? Porque ele Isso aí. é um artista completo. Lá no México, eles têm um processo diferente, né? E eles, na grande maioria, eles são atores, são cantores, enfim, né? Tinha que ser mexicano, exatamente. Graças. Graças me conhece. Viu só? Bom, minha gente, deixa eu só fixar aqui esse comentário para a gente dar aqui uma continuidade, para deixar avisadinho para a galera que está chegando aí na live. Boa, boa. Vamos lá então. Esse livro, como a Natasha já comentou ali logo de cara, esse livro ele tem 365 páginas. Não sei, né? Pensei até na duração de um ano, 365 dias. Não sei. Achei coisas muito sugestivas por aqui. Bom, além disso, vamos falar dos capítulos, Natasha? Vamos. Aqui, na verdade, a gente teve que fazer alguns ajustes, porque assim, quando nós estávamos trabalhando na revisão do texto, eu e a Stephanie, né, que ela fez a leitura, e tentou ver se tinha algum cabo solto, né, vamos dizer assim. A gente estava com um arquivo, não sei se você se lembra, Stephanie, mas no Word, né, só que era no Drive, de Sim. 500 páginas. E eu pensava, não pode ser tudo isso, a gente vai ter que enxugar esse livro. E aí vem aquela parte, o que tirar de tudo que a gente gosta, né? Mas eu fui enxugando, aí mandei para a editora, e aí a editora me falou, Natasha, vai ficar tantas páginas. Eu falei, não pode ficar tudo isso. Me manda de novo o arquivo, né? Porque já havia sido feito algumas trocas de correções e de contribuições da editora, né? E daí também as minhas correções, porque eles pedem para que eu faça alguma alteração. Eles sinalizam, né? O que seria interessante mexer, ou às vezes até tirar, mas enfim. E aí eu pedi, fiz uma nova limpeza no texto, tá? Para deixar assim, para que ele ficasse mais enxuto, porque eu sei que o livro fica pesado, o livro fica muito comprido, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí ele impacta muito também no preço final, né? Então, eu queria que fosse, né, algo que não extrapolasse. Né? Então, eu vou me policiar daqui para frente para que não passe de 250 páginas, né? Para que fique bom para todo mundo. Exatamente, exatamente. Mas, Natasha, para quem ainda não sabe, que você deu algumas entrevistas no decorrer do ano passado, já deu entrevista esse ano também. Mas para quem não sabe, não conhece esse seu processo, diga para o pessoal como é que surgiu. Foi de um diário, ou foi mesmo uma inspiração de viagem, ou foi um sonho que você sempre teve de escrever? Como é que foi isso? Conta para a galera.
Eu sempre, na verdade, eu nunca fui da leitura. Eu agora estou na leitura, né? Mas eu sempre fui do audiolivro, né? Porque como eu atuava muito em projetos, eu ficava muito tempo na frente de computador e também, na verdade, me deslocando, né, para ir em obras. Então, na verdade, esse tempo de deslocamento e de produção na frente do computador eu ficava ouvindo. Então, e sempre, né, livros de romance e tudo, né? Nada tão que exigisse a minha concentração, porque eu tinha que ter outro foco, mas que eu pudesse acompanhar ali. Tanto é que às vezes eu saía para a obra, né? Eu sempre tinha que sair para a obra, porque no carro eu ia ouvindo, né? Mas enfim. Então, eu fiquei me questionando, na verdade, né? Todo mundo consegue escrever uma história, por que não tentar, né? Por que não criar esse universo, né? Criar o seu final, criar, né, do jeito que você gostaria. Não que eu não goste dos outros, né? A gente aprende muito, mas acho que de vez em quando a gente torce para que aconteça de um jeito e o livro apresenta do outro, né? Então foi assim que começou. Comecei imaginando uma ideia, né? A primeira versão do primeiro livro, De um Caminho para Amar, é completamente diferente do livro que nós temos hoje. Ele de fato começou como o Diário da Daniela, onde eu ia registrando dia a dia dela no caminho, né? Aí eu deixei o texto parado por quase um ano. E nesse meio tempo eu fui construindo outros textos em relação à construção dos dois personagens, né? Porque a cabeça não para, então eu fui criando outros textos e aí voltei para olhar aquele texto que estava parado e pensei, porque eu estava com a ideia de série de televisão, né? E aí quando a gente se questiona em relação, mas e se fosse um filme? O filme tem uma dinâmica diferente, né? Então eu trouxe as lembranças como flash do que ela se recordava de quem ela conheceu, né, de como foi a experiência dela, né? Então foi nesse sentido. Ah, que delícia, gente. É sempre bom, né, a gente saber sobre esse processo. Bom, e tem mais. Quando você senta de fato para escrever, você vai tendo inspirações durante o dia ou você. Bom, essa resposta eu sei basicamente, mas eu quero que saia da sua boquinha. Ou você determina metas diárias para poder entregar ali, para poder produzir. Como é que foi? Você deixou o texto descansar em algum momento? Como é que foi isso? Eu tento ter um horário fixo para escrever, né? Esse horário já foi em alguns momentos de manhã, mas eu vi que era melhor no período da noite. Então, quando eu não estou na faculdade, né, nas outras noites, eu estou sempre escrevendo, né? Mais ou menos esse horário que a gente está. Eu venho, mas o que eu quero escrever, muitas vezes, ele vem aparecendo durante o dia para mim, né? Eu não costumo registrar, porque como vem para mim a cena, não só algo muito pontual, né? Vem a cena, eu venho trabalhando mentalmente um diálogo inteirinho durante o dia, e daí de noite eu sento e coloco, né? E escrevo ali essa questão de quantidade de palavras, né? Eu não tenho algo fixo, eu tenho que escrever 500 ou 1.000 palavras por noite. Mas eu acho que eu sempre vou, no final daquela noite, né? Daquela produção, eu tenho mais ou menos uma estimativa do quanto eu consegui produzir. Mas não quer dizer que essa produção é a que vai ficar. Muitas vezes ela serve de apoio para aquela que de fato vai ficar, né? Tanto é que quando às vezes a gente faz corte, né, para enxugar o texto, né, essa produção estava dentro desse caminhar aí. Então eu tento mais ou menos. E uma coisa que eu vi que eu me adaptei, eu construo o texto numa noite e daí no outra noite eu retomo aquela leitura e vou afinando ela, né, ajustando como que poderia ser alguns detalhezinhos a mais, porque durante o dia eu vou, na verdade, também pensando nessa cena que eu construí na noite anterior, né? Então eu trabalho dessa forma. Aí mexi no dia seguinte, ok, porque de agora eu vou pensar em outra. E aí eu vou construindo outra, e quando eu tenho já ele bem amadurecido, né? Seja aquele mês que eu estou trabalhando, né? No caso do terceiro que eu estou mexendo, então eu volto e olho a construção do mês. Como que foi esse mês? Para que eu possa fazer a ligação para o próximo sem deixar falha.
Perfeito, perfeito. Conta pra galera agora sobre como foi construir o enredo. Você já soltou algumas questões, né? Que partiu aí de um diário, que você fez uma divisão cronológica, mas na verdade tempo psicológico, porque trata-se de lembranças. Você traz aqui uma narrativa, dentro dela, uma narrativa em vários pontos, como narrativa onisciente, vários diálogos, que isso dá uma dinâmica muito especial para o texto, para todo o texto. Essa quantidade de diálogos é muito importante, dá vida, né? Dá uma vida maior aos personagens. Já aconteceu de você, às vezes, acordar no meio da noite ou no seu cochilo vespertino, correndo assim, e falar assim, meu Deus, eu preciso ir ali escrever um negócio? Parece que incomoda na cabeça, assim, que você precisa de alguma forma escrever aquilo. E eu, mais uma pergunta, só para aproveitar esse embalo. Personagens. Já teve algum personagem que acabou crescendo mais do que você imaginava e te surpreendeu? Pronto, lancei as duas perguntas. Ok, qual é a primeira mesmo? Tô brincando. Na verdade, assim, o enredo, como eu vou trabalhando por cenas, né? Então eu consigo, na verdade, não necessariamente parar tudo que eu estou fazendo para escrever. Eu vou ali processando e trabalhando e até no meu cochilo depois do almoço, né? Às vezes eu não consigo dormir, me desligar, mas eu estou ali pensando, pensando, né? Esperando que de noite eu vou sentar e eu coloco ali. Então, para mim, essa questão é tranquila, né? Não vejo problema com isso. E vou lapidando ele, né? Enfim. Sobre o enredo, né, em si, para esse segundo, então a gente encerra o primeiro livro com ele convidando ela para passar 3 semanas com ele na Itália, né? Coisa pouca, Então, né, gente? Coisa pouca. sim. Então eu já vim daí construindo assim, ok, ela vai passar inicialmente essas 3 semanas, né? Então, o que que ela Fazer um pode ver lá? test drive, né, Natasha? Então, eu uma linha de tempo aonde eu vou colocando os pontos principais, o que eu quero que aconteça. Então, isso eu tenho muito claro. Pode ter algumas mudanças no meio do caminho? Sempre tem, né? Do que eu coloquei lá quando eu resolvi escrever, né? Que lá no começo eu já tinha ideia que seriam 3 e o que aconteceria em cada um. Mas é quando eu estou desenvolvendo cada texto que eu vou colocando de fato o que vai acontecer, né? Então, eu tenho esse norte que me ajuda. E por incrível que pareça, eu sempre estou ajustando o texto e sempre estou colocando, porque teve situações que eu fiz ele assim 2, 3 dias antes de encaminhar a versão para a editora, né? Ou diálogos, como você disse. Eu gosto de diálogo. Ele, né? Ele dá aquela agilidade no texto, a gente consegue ter as vozes das personagens muito bem definidas, né? A forma que cada um pensa. Então eu gosto muito de diálogo e é talvez das minhas fragilidades porque eu ponho muito. Eu começo desde o bom dia, por exemplo, quando eu estou construindo, né? E depois eu vou assim, quando tem que lapidar, são estas coisinhas que eu vou tirando num primeiro momento, mas que me serviu para que eu pudesse ter esse diálogo, porque no nosso dia a dia a gente faz isso, né? Então eu escrevo mais ou menos desta forma, né? E a segunda pergunta que você fez sobre a questão de personagens, né? Teve uma personagem no primeiro que volta no segundo, que foi a que mais assim cresceu, que eu achei que ela iria só passar, né? Mas ela acabou tendo outros momentos, que é a Martina. É a A minha Martina é uma personagem preferida, gente. Desculpa. Perdão te interromper. Continue. A Martina, ela é uma senhora portuguesa que a Daniela e o Francesco conhecem. Então, ela participa dos momentos de reflexões, né, importante tanto para a Daniela quanto para o Francesco, tá? E ela volta no segundo também agora, numa pequena participação, mas ela volta, né? E personagens que foram crescendo no segundo, que às vezes eu sempre estou falando muito da mãe dele, que foi uma personagem muito bacana, né, divertida, dinâmica, e é quem manda naquela família italiana, né? Eu sempre falo muito dela e falo também muito do Paolo, que é o estilista, né? O Paolo Conte. Mas
uma personagem que, se eu paro para olhar, vejo que faz a diferença e que ajuda muito a Daniela nesse segundo livro, é a esposa do empresário, que é a Claire. A Claire é quem introduz ela nesse universo, né, junto com o Francesco, lógico, né, porque é um universo completamente diferente do dela. Tem aquela parte no quarto que ela diz assim, né? Tá, mas o meu apartamento é do tamanho deste quarto que ela estava na casa dele, né? Então, é esse choque de realidade que no início eu tento passar um pouquinho, né? Esse medo, essa recusa, né, por parte dela, até ela ir se acalmando e vendo que pode sim existir, né, uma oportunidade que ela vai conseguir lidar com a fama dele, que ela vai conseguir, né, ir adiante. É isso aí, é isso aí. Bom, então teve personagem que cresceu mais. Paolo, do livro 2 é um estilista maravilhoso. É uma delícia realmente os diálogos que eles realizam. E a Claire, né? A Claire, de fato, é aquela mulher que tem bastante sororidade, né? Que é aquilo que a gente fala, a empatia feminina. Uma brasileira chega lá na Itália, né, e se sente muitas vezes sozinha, se sente um peixinho fora d'água, porque é uma realidade totalmente diferente da dela. Ela está ali tendo, né, uma relação amorosa com um grande artista de muito sucesso que está aí já pensando na sua carreira enfim, de um nível mais aí mundial, né, Natasha? De uma Exato, possibilidade mundial aí, de uma turnê que ele vai poder estar rodando por vários países. Então, a Claire é fundamental por isso, a acolhida. A Claire dá esse colo que ela precisa lá na Itália. Não é isso, Natasha? exatamente. Ela é aquela amiga que ela tem no Brasil, a Regina, né? A Regina também volta segundo o livro em alguns momentos, né? Assim como vai voltar no terceiro, eu tento sempre trazer alguns personagens para que a gente e crio outros, né? Mas para que a gente possa ter essa transição, né? De uma história que ficou, mas que ainda ajuda a outra que está sendo construída e assim por diante. Então a Claire, ela é realmente essa amiga é, que ajuda a Daniela nesse sentido, né? Assim como ela tem no Brasil, né? Alguém com uma idade um pouquinho mais à frente, né? Que muitas vezes já passou pelo que a Daniela já está passando. É legal porque a gente não sabe, né? Tecnicamente a história de cada personagem, mas Sim. ela deixa que a gente, pelas informações que a gente coloca dentro do livro, poderia ser um livro à parte, cada um, para que a gente pudesse Verdade. entender. Assim como o estilista, né, o Paolo Conte, apesar dele ter, né, todo todo alegre, divertido, né? A gente não sabe a raiz dele, na verdade, né? Então, ele é muito pessoa também, por mais que ele goste do glamour e tudo, né? Ele na verdade, dentro desse segundo livro, a gente percebe que ele consegue ser humano de ver a sensibilidade dela, né? Em alguns momentos. Exato, exatamente. Bom, eu quero parar um pouquinho para falar sobre as questões que a galera tá aqui dizendo. Tem gente te fazendo pergunta, tem gente te parabenizando. Olha quantas pessoas por aqui. Né, Natasha? Você é muito querida, mulher, tá vendo? Olha a galera aqui, gente. Então, tudo aqui, ó. Ô, Natasha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Galera tá aqui em peso. Que delícia, que delícia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para conseguir ver o que o pessoal tá falando, porque falaram muita coisa. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver. Romildo tá te dando parabéns, tá falando que ficou lindo. Cristiane tá falando, hashtag tamo junto. Toca da Aventureira. Ai, Jesus. Marcos te faz aquelas perguntas de Marcos, né? Bom, Sim. como nós já estamos acostumadas, se você vender todos os livros, se vai ter uma dancinha aí, né? De repente, não sei. Marcos, eu acho que eu vou cobrar dela, na verdade, um karaokê aí por meio de live. Não sei, não sei. Eu tô querendo que ela cante Sandy Júnior, Turuturo. Não sei, eu tô aí pensando em algum esquema. A gente vai divulgar para vocês isso aí, muito em breve. A Vaninha Livros está aqui dizendo: eu amei demais as duas capas. Sou fã de carteirinha da Daniela e do Francesco. Ela que leu o seu livro, né, Natasha? Que recebeu agorinha, pouquíssimo. O livro 2. Ela
recebeu o outro depois, né? Chegou lá na Bahia, na cidade dela. Isso mesmo. Ah, deixa eu ver. Gente, quanta gente! Espera aí, que eu tenho que dar conta de falar de todo mundo aqui. Deixa eu ver. Bom, Marcos está falando que você coleciona emoções. Ó, que lindo isso, profundo, profundo. O Marcos está falando que não vale eu fazer você chorar, mas claro que não, né, gente? Não tô aqui para isso. O que, que é isso? Hoje é a dia dela brilhar. Não pode borrar a maquiagem, gente. Vamos lá, vamos lá. Ó, a Beth está perguntando se você é virginiana. Não, não, Beth, eu sou de Libras, né? Então já viu, né? Olha aí, olha aí. Deixa eu ver. Minha nossa. Sua mãe tá aqui, né? Adoro essa autora. A Rosana tá dizendo que você é a autora preferida dela. Sua mãe tá aqui reafirmando que a história é linda demais. Katia Pino tá aqui, sucesso para você, Natasha. Bom, acho que agora eu peguei no tranco aqui da sequência de perguntas, gente, que é muita coisa. Você pergunta não, né? Comentários também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Bom, estão falando que a live tá maravilhosa. Cris tá falando que é um livrão. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. O Alessandro te dando boa noite. E aí, a Janete por aqui também. A Márcia tá falando, tá dizendo oi aqui pra Vaninha e tudo mais. O pessoal tá se conversando aqui também, né? Estão animados, estão animados. A Cris tá falando que tá incrível. Sua mãe repete várias vezes que tem muito amor envolvido, que o livro tá lindo. A Grazi tá falando maravilhosa. E aí o pessoal tá falando da sua camiseta, que linda, adorei essa blusa, Natasha, sucesso. Quem é Ibi? Eu acho que é Ibi Rangel. Tá aqui dizendo para você. A Grazi tá falando quero devidamente autografado. Ó, vai ter que dar seus pulos já aí, Natasha. É isso aí. Beleza, Deixa com eu ver. certeza. A Márcia tá falando que teu livro parece um sonho. De tão bom, Tá, de tão bom que é. O Marcos está aqui falando, Mãe Tempo, muito. Marcos, gente, para quem não sabe, chama a Natasha de Mãe Tempo, tá? Por algumas questões aí que vocês devem saber bem evidentes sobre cuidar do tempo, né? Ela procura sempre, na verdade, explorar bastante cada minutinho da vida dela. Essa é a Natasha. E aqui ele está dizendo: escritora Mãe Tempo, muito orgulho e carinho neste momento. Para mim, você sempre vai ser a gata matreira. Tá te chamando de gata matreira aí. Olha lá esse Marcos. A Desirê é muito boa. Deixa eu ver quem mais. Vanita, ai meu coração! E a Desirê tá dizendo, você é uma filha maravilhosa. E a Vaninha aqui dizendo, interessante é que meu livro chegou justamente hoje, no dia do lançamento aqui na live. Nada é por acaso, né, Vaninha? Você entende, né? Você entende. Nada é por acaso. A Grazi tá falando, Natasha é muito dedicada em tudo que faz. Sou fã, a Grazi tá aqui dizendo. A Desirê, uma série. A Vaninha, eu consegui imaginar uma série também. Agora sim, uma pergunta da Janete Helena. Você também escreve imaginando adaptações para o audiovisual? Acho que essa ela acabou, de certa forma, comentando, né, Natasha? Se sim, quiser dizer algo mais sobre? na verdade a gente acaba, sabe, na primeira cena do beijo que ela dá nele no primeiro livro, sabe, você já tem aquela noção, nossa, a câmera vai rodar assim, vai ser assim, né? Enfim, mas eu costumo sempre pensar já nessa questão, né, de como seria se estivesse sendo filmado, né? De que ângulo entraria a câmera, né? Enfim, eu costumo, tanto é que estou estudando um pouquinho sobre roteiro Isso atualmente, né? é isso que eu ia falar, para você contar pro pessoal que está estudando roteiro. Na verdade, sim, sigo uma roteirista, né, pelo YouTube, e ela vai dando as dicas e tudo, então eu venho, porque eles trabalham muito bem a questão do personagem, da construção do personagem, né? Então é isso que eu quero afinar um pouquinho mais, né? Como que eu posso ainda melhorar? Eu tenho muito a melhorar, né? Mas como que eu posso? Então eu estou dando uma espiadinha, como que os roteiristas fazem, né? Como que é o processo deles? Porque acaba sendo muito parecido com o do escritor e da escritora, né? Então, eu tenho olhado nesse sentido.
Com certeza. Marcos está aqui perguntando: se os livros fossem ter música tema, qual seriam? Eu acho que eu já sei essa resposta. Vai lá, Natasha. O primeiro livro, ele tem uma música tema, né, que tem muito a ver dentro do livro em si, que é as palavras que ele deixa para ela logo depois que ele dá o primeiro beijo nela, né? Tem sim. A música se chama Te Esperava, né? Que é desse cantor mexicano que eu gosto. Então, eu tenho uma letra muito bonita. Então, teria essa trilha sonora. E no segundo livro, se a gente for parar para olhar, eu gosto muito da música em que ela escolhe para ela entrar no casamento, né? Porque quando eu estava estudando, né, sobre as músicas e o que seria, eu parei para analisar, na verdade, a marcha nupcial. E eu fiquei olhando, gente, se forem seguir ao pé da letra, as noivas vão entrar correndo, porque ela é rápida, ela não é devagar. Ela só É. tem aquele lance da entrada, que é devagar, mas depois ela engata uma noiva correndo, né? E Demais. eu gostei muito da versão de uma música, né? Que é a que eu normalmente coloco nas minhas postagens, por exemplo, né? Então ela é assim, eu já imagino a personagem entrando com aquela música, né? Já vendo o filme, assim, já passa tudo, né? É verdade. A Vaninha está aqui perguntando: Natasha, cada leitor tem um olhar sobre o livro. Você já foi surpreendida com algum feedback? Vaninha, você me surpreendeu quando você fez um comentário sobre a visão que a Daniela teve no primeiro livro, quando ela começou a mudar naquele trecho que ela fala sobre a vegetação ser mais verde. Não sei se você se lembra, né? E você fez um comentário em cima disso, que era a partir do momento que ela começou a observar mais o seu entorno, né? Então eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, né? Eu construí aquele trecho, aquela cena, pensando de outra forma. E você, no seu comentário, que a Vaninha, que está aqui conosco, ela também é uma divulgadora, né, de escritores, faz um belíssimo trabalho, né? Verdade. E ela fez alguns comentários, algumas avaliações assim em relação ao olhar que ela teve no primeiro livro. E foi um que me chamou muito a atenção, viu, Vaninha? É isso aí, é isso aí. E olha só. Deixa eu ver. A Karen tá aqui dizendo para você, ansiosos para ler mais esse sucesso. Parabéns, tio. Parabéns. Aí ela assina, né? Tio Gordo e Karen. Olha aí, os tios estão aí ansiosos por você. A Sandra Radim, muito boa live. Desirê, eu gosto muito de diálogos. A Grazi, muito boa essa live. A Janete Helena, super normal. Pera lá. Super normal os personagens criarem vida própria para você? Tá sendo uma experiência, né? Eu confesso que não esperava que fosse desta forma, porque às vezes a gente ouve, né, os escritores falando e tudo, e quando eu me deparei, né, enquanto escritora, e passando por esse processo, né, é muito divertido, porque eles são muito reais, né, para mim, né? Lógico, eu tento me policiar para ninguém achar que eu sou louca conversando sozinha, né? Mas eu vejo eles aqui do meu lado, sabe? Conversando, e às vezes eu até, né, no meio da cena ali, mas enfim, é muito legal esse processo de o quanto você está próximo da personagem, né? E tem algumas coisas, por mais que seja um livro romântico, com final feliz, muitas vezes tem algumas coisinhas que eu fiquei um pouco muito apreensiva, né? Eu até cheguei a chorar em alguns momentos para tentar pegar, né, a essência que eu queria tentar trazer por meio das palavras. Não sei se vou conseguir, mas a gente vai ter alguns momentos no terceiro livro ajudar o outro, porque daí vai começar essa questão, né, da vida a dois. Nesse aqui, a Stephanie disse que eu dei uma pimentada, né? É, assim, porque na verdade é o início de namoro, né? Eles estão ali se divertindo, né? Então eu fiquei devendo esse primeiro, né? Que do primeiro teve só ali dois beijos e fui muito rápido, né? Quando eles se encontram, né? Quando ele vai até ela.
ele vem para o Brasil, né? Então eu fiquei devendo, achei que tinha que trazer um pouquinho, tá? Mas assim, não tá hot não, tá, minha gente? Tá muito Gente, bacana. É início de namoro. é natural, né? Um relacionamento, um romance entre pessoas ter aí, né? As relações sexuais, isso é muito comum, gente. O que é isso? O que é isso? Tem nada de exagerado, não, tá? Tá muito bom, tá muito bom. Vamos lá. Parabéns, Natasha. Regina Coeles aqui dizendo. A Sandra Radim, sou louca para ler. Cleonice, escritora, parabéns, sucesso, Natasha. Marie Todesco, parabéns, Natasha, minha prof querida. Da Marie. A, a Vaninha, tá? Quando Diga. a gente fala de construção de personagem, a gente lá atrás, né, no primeiro eu falava como que foi essa questão de montar o personagem, que é um pouquinho de cada um, né? E a Marie tem muito da Regina, que é a amiga da Daniela, né? Isso eu já falei para ela. E aí, quando ela leu o primeiro, ela perguntou se a Regina ia estar no segundo, né? A Regina está no segundo, ela volta para ajudar a Daniela para fazer suas reflexões, né? Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada um, né? As coisas assim que eu achava que era interessante para construir. Perfeito. Katia Pino está dizendo, já estou curiosa para ler. Wagner Marcílio, estou aqui trabalhando e acompanhando vocês. Olha lá, que querido. A Tânia Mara, de Mato Grosso. Parabéns, querida. Muito sucesso sempre. Wagner Marcílio, parabéns, Natasha. Uma satisfação no lançamento de mais uma obra. Parabéns e sucesso. Alice Santos, parabéns, Natasha. Muito sucesso. Me sentindo inspirada pelo seu trabalho. Olha que delícia ouvir isso, hein, Natasha? Exato. Inspirar mais pessoas. Olha que delícia, que gratificante. Wagner Marcelo, tire uma dúvida. Comecei 3 romances, que aliás é meu sonho escrever um romance. Mas não sei o que me falta. Acredito, falta de foco. E você, o que acha? Wagner, cada um tem o seu processo, né? Mas eu acho que você, às vezes, deveria olhar para um, né? Ver aquele que está mais te chamando, né? Olha para aquele e tenta ver se você consegue finalizar. Porque, às vezes, dentro desse livro, você tem tanta coisa boa que outras pessoas precisam ler que você está segurando essa informação, né? Então, veja qual deles às vezes já está mais avançado, ou é aquele que de fato você quer que as pessoas conheçam primeiro, né? É difícil fazer essa seleção, qual deles, mas às vezes eu penso nessa questão, o que tem já dentro deles, né? E que as outras pessoas não estão tendo a oportunidade de conhecer, tá? Eu sou uma pessoa completamente organizada a nível de agenda, né? Eu colocaria, se fosse Será? comigo, eu colocaria pelo menos comigo assim, um dia na semana é esse que eu vou mexer, né? Eu escolheria um e pelo menos teria assim uma semana mexendo nele, né? Para que ele ficasse sempre sendo trabalhado. Olha lá. A Joca tá aqui dizendo: parabéns, Natasha. Muitíssimo sucesso. Você é merecedora. A Tânia Mato Grosso. Eu sou roteirista. Para quem escreve romance, se torna mais fácil. Olha que bacana. Bom saber, Tânia. Olha aí. Já vamos poder trocar figurinhas. Simone Lopes. Oiê, só consegui entrar agora, gente. Não tem problema, Simone. Vem que vem. A Desirê tá aqui dizendo: olha a criatividade da Natasha. Verdade, verdade. Simone tá aqui. Viva! Sucesso, Natasha! A Vaninha tá concordando, tá dizendo que lembra sim quando você estava comentando, tá? O Marcos Toca do Aventureiro tá aqui dizendo que vai cobrar o karaokê numa live aí, Natasha. Já pensou, Natasha? Bom, se bem que com um vinhozinho até que vai, né? Vamos lá, vamos lá. A Grazi tá aqui falando: opa, e se Katia Pino tá? O rumo que os personagens tomaram foi o que você planejou ou eles exigiram um caminho próprio? Eles foram criando personalidades, né? Tanto é que eu fui acrescentando mais elementos personagem principal, que é a Daniela, pensando até em explorar essa informação mais para o futuro. Então, eu achei que eu poderia plantar a sementinha agora de algumas informações que não estavam previstas, né? E alguns foram meio que tomando rumo, sim, em relação de que forma trazer determinadas
informações para dentro do livro. Então, quem seria essa voz? Quem seria esse portador dessa informação? Então, eles acabam, sim, criando um rumo próprio em relação a isso. Isso aí, Katia Pino, sempre maravilhosa aí. Olha, tem uma tal de Catiúcia Liscoves, não sei se você conhece, tá aqui dizendo, sucesso, Natasha. Adorei o primeiro e o segundo, aguardando para ler o terceiro. Ah, que bom. Ela é conhecida nos bastidores como produção, né? Exato, exato. Aí tem a Janete Helena, tá dizendo aqui, live de sucesso, Regina Coeles. Ai, tem personagem com meu nome, amei, Natasha, quero ler sim. Carol Debus entrou agora, Toca do Aventureiro, tá aqui dizendo, Marcos, né? Tem brindes para mostrar? Eita, Laia, esse Marcos aqui tá pedindo brinde, tá pedindo brinde. A Regina tá aqui, a Regina tá aqui falando, como você escolheu o nome das personagens? Eu tive muita dificuldade de escolher, porque eu acho que nome é algo muito forte. Como foi? Para os nomes brasileiros, eu fui pegando pela questão sonora, que eu achava, e por incrível que pareça, pela forma que eu imaginava fisicamente as pessoas, né? Tem o tio Augusto, né? Que é o tio dela, porque a Daniela cresceu com o tio e a tia e os dois primos, né? A Juliana e o Marcelo. Então foi mais por questão de se a palavra em si era bonita, né? Tanto é que a Daniela, eu pensei se seria também, no caso, Fernanda, mas eu optei por Daniela, né? Achei que a Daniela ficaria mais bonito, porque o Francesco sempre vai chamar ela pelo nome Daniela. A família dela chama de Dani, que é o que diferencia, na verdade, né, as tratativas das famílias, né? Então, a família dele sempre vai chamar ela de Daniela, tirando o Paolo, que o Paolo chama ela de Dani querida. Em todo momento é Dani querida para cá e Dani querida para lá, né? Mas, e depois eu fui ver que Daniela vem de Daniel, que tem a ver com questões bíblicas e que ela é muito religiosa. E a Daniela, no decorrer do terceiro livro, mostra para gente, já no segundo, no final do segundo, mostra essa questão, não entrando em méritos de religião, mas ela traz, né, essa essência. Então, acabou que casando essa questão. E no caso dele, né, eu precisava de que fosse um nome composto, então, porque ela chama ele pelo segundo nome, porque ele se apresentou para ela como Francesco. O nome dele é Giovanni, né? Então eu peguei uma lista de nomes italianos, tinha lá 100 nomes femininos e 100 masculinos, para que eu pudesse ver para aquele determinado personagem quem seria, né? Qual ficaria melhor para determinado personagem. Então a Didio, escolha para Oi? O Didio. Didio querido, né? Que daí eu chamo o Giovanni, né? De Didio querido. Então eu quis fazer mais ou menos essa questão para que a gente pudesse ter, né? Mas assim, foi tranquilo escolher os nomes brasileiros. Eu não tive tanto impacto, assim, né? Tanto sofrimento. Até porque são nomes de, às vezes, pessoas que eu conheço e que eu acho que é bacana, né? Eu estava conversando com um amigo meu outro dia e ele falou: Ai, Natasha, faz um personagem com o meu nome. Eu falei: só se for um malvado, né? Porque ele é chamado favorito, né? Aí eu não sei, tô pensando se eu vou pôr o nome dele, né? Mas são sempre pessoas conhecidas. Legal. O Ale Nunes aqui tá falando, como foi o processo da revisão crítica? Foi suave. Diga lá, Natasha. Foi a Stephanie quem faz essa última carta, né? E ela põe o olhar dela, né? E assim, é como a gente tem a visão do todo, né? Às vezes a Stephanie só lê uma parte, ela não sabe tudo que vem pela frente, né? Então eu sempre vou justificando. E teve sim algumas considerações que ela fez, que eu falei, ok, vou retirar, né? Tirei, né, algumas partes, mas outras eu bati o pé e falei, não vou tirar. Assim como teve uma sugestão também da editora em tirar um trecho muito pequeno da participação dos vizinhos dela em São Paulo, que a Daniela é paulista, né? Então eles estão no Brasil e eles encontram com esses vizinhos
ali no estacionamento, no elevador. E a editora falou assim, Natasha, eles só aparecem nesse pedacinho. Se você tirar, ninguém vai sentir falta. Aí eu falei assim, não, mas eu quero que eles fiquem, é aquela questão, plantar a sementinha, porque eles vão voltar no terceiro. Então, né, na fala do terceiro, já tem que saber que existe esse casal de vizinhos aí. Perfeito. Bom, deixa eu ver. A Carol estava aqui dizendo, desculpa se eu consegui entrar agora, mas sou fã demais. É, Carol, leu seu livro. A, a Janete está aqui falando que a fraqueza dela é escolher nome. Precisa ter verossimilhança. E ela custa achar os nomes. E ela disse que amou seus nomes, os nomes que você colocou. A Vaninha está dizendo, sou muito grata por conhecer a Natasha e o seu trabalho, uma honra. E a Stephanie sempre encantando com seu carisma. Parabéns às duas por essa live linda. Ô, Vaninha, obrigada. Você é uma excelente profissional e sabe que mora no nosso coração sempre, sempre, sempre. Tua mãe tá falando, não entrega o spoiler. Tua mãe tá aqui. Bom, agora eu queria fazer aqui um momentinho para abrir para algumas pessoas poderem falar alguma coisa para Natasha, assim, né? Uma mensagem de carinho, alguma coisa. Então tem gente aparecendo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar que ela tem uma irmã chamada Catiúcia, meu povo. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Natasha. Então, como Oi. a Natasha já me apresentou, né? Eu sou a produção do Prosa Verso e Vinho. Aí, quando falta alguma coisa, se escutarem berrar produção, sou eu que estou providenciando as coisas pelos bastidores. Mas eu vim aqui hoje só para parabenizar a Natasha pelo livro. E já estou aguardando o terceiro, né? Porque o primeiro e o segundo foram fantásticos. Um beijo e sucesso. E a irmã tá aqui toda emocionada. Você tem que ver, você tem que ver. Depois de pronto, né? Ela só fica sabendo da história pelo que eu e a Stephanie conversamos, ou aqui em casa com a minha mãe que lê, né? As versões, as primeiras versões. Então eu não sei, estou pensando se eu vou deixar ela ler também, pegar aí o texto mais cru, né? Para conhecer o enredo. Não sei, estou pensando. Muito bom, muito bom. Ó, estão aqui falando, seus pais, agora vamos chorar. E aqui a Regina está dizendo, é gênia, né? Lindas. A Grazi está aqui falando, que lindas. Gente, a hora é essa. Tu quer aparecer aqui na live de uma autora best-seller? Diga lá que a gente vai tentar. A gente não promete, mas vai tentar colocar vocês na live, porque de vez em quando o Instagram tá meio assim, chatinho, chatinho. A gente faz o convite, não chega. Mas vamos lá. Se alguém quiser, tá? Fiquem à vontade. O Instagram está com essa instabilidade, né? Eu mesma Isso. consegui a Stephanie pelo meu celular. Eu estou acompanhando aqui pelo um outro aparelho, né? Mas está dando Isso. esse delay das imagens. Mas assim, já tive tantas devolutivas muito bacanas aqui no decorrer. Muito obrigada a todos que estão conosco, que passaram, né? Assim, são todos muito queridos, viu? Vou guardar vocês aí no coração. Isso aí, é muito importante para todo esse processo, né? As pessoas, as devolutivas, as pessoas envolvidas, aquela que diz assim, sabe aquela que talvez não entenda nada de escrita, mas que fala só assim, vai dar certo? Gente, isso já é tão importante para um escritor, vocês não têm ideia da importância que é as parcerias, esse cuidado com o outro, o olhar pelo outro, isso não tem preço, não tem preço. Bom, Natasha, eu acho que a gente acabou falando a maior parte de quase tudo aqui. A gente falou sobre os personagens. Você quer falar um pouquinho sobre a questão dos lugares? Gostaria de falar sobre a exploração dos locais, um pouquinho? A gente tem, nesse segundo livro, né, a gente tem, na verdade, alguns lugares por onde a história vai acontecer. Então, a gente já inicia com a Daniela sentada, esperando o voo dela, para que ela possa ir para a Itália, né? Em especial ali para Florença, tá? Dali ela volta para São Paulo, a história, vamos dizer assim, depois volta, né? Em São Paulo a gente tem pequenos passeios, assim como a gente também tem passeios na Itália, né? A gente tem um momento em que vai para Pisa, né? É onde os pais dele moram, então a gente tem um passeio também ali. Então eu tento, na verdade, por a personagem ser historiadora, né?
eu tento fazer com que ela possa mostrar um pouquinho, né, do que ela está vivenciando. Tá? Então, a gente tem essa questão. No livro 3, a gente vai para Veneza, a gente vai para Verona, a gente vai para Roma, a gente vai para Portugal. No livro 3, a gente vai, né, na carreira internacional. Então, vai ser um barato. Que delícia. Kátia Pino está aqui te perguntando. Você já pensou em uma tradução dos livros para outros idiomas? Sim, Kátia, eu já pensei, já comecei a levantar valores, né? Inclusive tem um aluno que foi da arquitetura, um aluno meu que trabalha com isso, né? Ele já me deu uma prévia. A questão é eu estar, na verdade, organizando essa questão, né? Eu estou muito ansiosa antes porque era uma questão de fazer uma tradução até em espanhol, né? Num primeiro momento e depois no inglês, até porque o primeiro, por ser tratar no caminho de Santiago, que é na Espanha, eu pensei primeiro que fosse em espanhol. Mas talvez eu faça, se for fazer, né, os dois para ter esses dois olhares aí, né, essa amplitude. Mas eu estou muito na expectativa, em um primeiro momento, porque o livro, o primeiro, Um Caminho para Amar, ele está em processo de audiolivro, né, que vai ser pela Audible. Ela é, na verdade, ela foi comprada pela Amazon, né? Então, vamos dizer que a Amazon está fazendo, então, agora os livros em audiobook, né? Em audiolivro. Então, eu estou na expectativa, porque essa negociação já faz alguns meses que o meu livro, por conta do intermédio da editora, né, fez uma seleção, encaminhou para eles aprovaram, então meu livro foi aceito, né? Então eu estou nessa expectativa aí de ver esse primeiro formato sem ser a escrita, né? Ser ele em áudio, para daí eu começar a olhar de novo para essa questão da tradução, né? Mas sim, com certeza, né? Se tiver essa oportunidade, assim que tiver, eu vou fazer. Perfeito. A Rosana está aqui dizendo já deu super certo. Parabéns. E aí ela diz aqui, spoiler da lua de mel, tá aqui falando. A Isa Formaggio entrou agora. Muito boa noite, Isa. Porque a lua de mel acontece agora, mas já fica a dica, né, da onde vai ser, né? E ele vai saber no próximo onde vai ser. Ele não vai curtir muito, não. É isso aí, ó. A Simone aqui falando que vai pegar a estrada, mas que até o sinal cair ela vai estar com a gente, escutando tudo. Só não vai poder digitar nenhuma mensagem. Tem problema, Simone. Tua presença já é tudo de bom aqui com a gente. A Desirê está dizendo parabéns por ser selecionada. É verdade, o livro foi selecionado para o audiolivro, né? O audiobook. Muito bem. A Isa está aqui dizendo lindas. E agora chega aquele momento que a gente escolhe alguma partezinha do livro para fazer a leitura, né? Então eu fiz isso. Eu escolhi algumas delas, mas a nossa live ela até andou bem já, e como a gente está diante de uma pessoa que controla bastante o tempo, eu fico até meio receosa aqui, se ela vai me olhar e mostrar algum reloginho, né? Porque de vez em quando acontece aqui na página. Às vezes, né, gente, eu me empolgo um pouquinho, mas coisa pouca. Vamos lá, vamos lá. Gente, dentro do romance, apesar, é claro, de ser um romance, de ter cenas às vezes calientes, como no livro 2, de um beijo romântico, né? de uma relação entre duas pessoas, tem muito bom humor. Muito bom humor, direto nas entrelinhas, e também o bom humor escrachado, muitas vezes. Porque quem conhece Natasha sabe, e ela pode falar que não, tá? Mas aqui... Gente, tem uma pessoa histórica que entrou aqui. Para tudo. Eu fiquei até sem voz. Etelvina, muito boa noite, querida. Como é bom ter você por aqui. Um beijo grande, mulher. Que delícia você aqui. Ai, que bom, que bom. Olha lá, olha lá. Voltando aqui, gente, eu até me perdi no que eu tava falando. Ah, tá, tem muito bom humor. E eu preciso falar um pouquinho, a Natasha, que me perdoe, tá? Não é assim um grande spoiler, mas tem spoiler aqui, tá? Então, aviso, contém spoilers, mas é só para dar um gostinho. Vocês estão sabendo, então, que, claro, a nossa querida personagem Daniela, ela veio de uma família bastante tradicional. Quem leu o livro 1 vai saber de uma situação que foi criada pelos tios. E os tios são extremamente tradicionais.
E o Francesco, gente, o Francesco, ele acaba se passando por esse papel de família tradicional, ele acaba batendo na porta lá, né, da família dela, vai conhecer a família dela, os tios. Quem assistiu, quem não assistiu ainda, corre lá no feed, tem um book trailer que foi feito aí para Natasha acerca do livro, e nele mostra algumas questõezinhas que vão acontecer, inclusive comida. Eu adoro essa parte que, gente, quem me conhece sabe que eu gosto do envolvimento de alimento com memórias. Então ela traz justamente, ela serve feijoada, a tia serve feijoada na primeira visita para conhecer aí o Francesco. E aí acontece uma situação dentro de um escritório. Você vai deixar, Natasha? Diga lá. Posso ler um pouquinho? Posso? Para deixar Pode. aqui um gostinho para o pessoal? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Atenção, atenção. Pedacinho, hein? Dentro do escritório, Augusto apontou para onde Francesco podia se sentar. Depois ele mesmo se acomodou do outro lado de sua mesa. Quando ambos estavam sentados, Augusto, que é o tio, abriu uma gaveta, pegou uma chave e abriu a outra gaveta, tirando de lá um revólver e colocou em cima da mesa. E aí ele diz assim para o Francesco: você se importa se eu deixar isso aqui? Francesco olhou para o revólver e, bastante apreensivo, respondeu: não, senhor. E esqueci de limpá-lo. Em seguida, pegou alguns objetos para limpar a arma e tirou da mesma gaveta um porta-charutos. Pegou um de dentro e o acendeu. Assim que tragou, soltou a fumaça. Olhou seriamente para Francesco e perguntou: algum problema com a fumaça? Ai, Daniela, enfim, ele estava contando a situação para Daniela, e aí ele diz: você aceita um charuto? Pergunta para o Francesco, tio. Francesco não sabia se aceitava ou não, se agradava ou não, e nervoso respondeu: não, obrigado. Meu jovem, eu serei bem objetivo com você. Sim, senhor. Acredito que Daniela tenha lhe dito que a criamos desde pequena. Disse sim. Para nós, ela é como se fosse nossa filha. Perfeitamente, senhor. O que você faria se sua filha chegasse de uma viagem de quase 40 dias, terminasse um noivado e em seguida viajasse novamente para ficar 3 semanas com um desconhecido? Eu ficaria preocupado e desejaria conhecer essa pessoa. Certo? Foi o que eu fiz. Aqui no Brasil, costumamos usar a expressão levantar a capivara do sujeito. Entendo. Está vendo esses papéis? Sim, senhor. Levantei algumas informações a seu respeito. Sei que oficialmente você não tem antecedentes criminais, que trabalha bastante, mas que se envolveu. Não vou falar o resto, porque agora vai ter que ficar para a leitura de vocês. Opa, o que será que o Francesco se envolveu, hein, gente? Até onde vai dar essa conversa entre Francesco e o tio barra pai, né? Tio barra pai da querida protagonista Daniele. Vou deixar no ar aqui, vou deixar vocês curiosos, né, Natasha? Exato. Eu quis, na verdade, assim, no final das contas, né, vai ser uma brincadeira, mas para quem está passando, não, né? Mas como o tio já passou e ele vai explicar depois, né? Eu achei que o tio, eu quis construir um tio assim muito querido, né? E por mais que nesse momento ele possa não aparecer, mas depois ele aparece em outros momentos e ele, né? É aquele tiozão, na verdade, né, que tá ali sempre torcendo para que os dois possam estar felizes, né? Essa foi a ideia aí. Exato. E aqui eu peguei um momento fofo do casal, tá, gente? Peguei uma troca de conversa dos dois aqui e quis trazer. Bom, ouvindo essas palavras,
Francesco teve a resposta para as perguntas que fizera a si mesmo durante a madrugada. Voltando a se acomodar em seus braços, ela continuou. Eu não perguntava nada porque via você muito reservado. Mas muitas vezes eu me perguntava quem era você. Principalmente depois que você me entregou seus versos. Sabe quando você começou a chamar minha atenção? Quando? Foi em uma noite quando estávamos jantando. Eu não vou lembrar da cidade, mas na ocasião havia entrado um casal e a mulher estava grávida. Eu lembro de ter ficado olhando para ela e de repente senti a sua mão sobre a minha. Senti o calor da sua pele sobre a minha. Me senti bem. Me senti protegida naquela hora. Fiquei confusa com o que estava sentindo naquele momento. E aí vem lá. Eu me lembro dessa noite, sim. Foi em El Burgo Janeiro. Eu queria que tivesse durado mais tempo. A minha mão sobre a sua. Mas você logo tirou a sua debaixo da minha. Minha gente, porque assim, a personagem, ela... Bom, vocês vão ter que ler o 1 para poder entender o comportamento de Daniela, mas ela já sofreu um cadinho na vida amorosa e ela tá se protegendo. Ela é aquela pessoa que, como já sofreu alguma dor na sua trajetória amorosa, ela fica ali, como eu posso dizer, na defensiva. Quando alguém novo chega, ela fica ali confusa se tá gostando, se não tá, será que ela se entrega, será que ela vai sofrer de novo? Então, 1001 coisas passam na cabecinha de Daniela. E aí, Natasha, como foi para você escrever essa cena dos dois? Essa cena eu trago as lembranças, né? Só que já no presente, porque eles estão conversando, ela não entra como lembrança, né? É uma cena em que ela realmente fica paralisada, olhando, né? Porque ela traz na história dela essa questão, e que ela já perdeu um bebê, né? Quando ela teve uma Eu gravidez não logo ia no começo. contar, mas ela tá contando, gente. Se a autora tá contando é porque pode. Vai, Natasha. Tá no primeiro, né? Tá no primeiro. Então ela tem essa questão, né? Ela se sente muito fragilizada. Ela explica para ele numa das vezes em que eles acabam tendo essa conversa mais íntima no decorrer do primeiro livro, onde cada um traz e conta, né, os seus traumas, né? E como ele contou para ela o dele, ela achou justo contar também o dela. E então, eu quis trazer nesse momento agora, porque como você leu bem no comecinho da live, você leu, na verdade, que ela já, essa partezinha aqui, né? Enquanto olhava as fotos, ela lembrou de todas as vezes, né? Então, ele se apaixonou por ela antes, né? Ele já amava ela, então, e ela não, né? Ela tinha ainda que definir uma questão pessoal para que ela pudesse estar aberta a novos relacionamentos. Então, foi nessa questão aí que ela se sentiu em conflito, porque ela sentiu o calor dele, ela sentiu ser protegida e não era por aquela pessoa que ela tinha ao seu lado naquele momento, né? Que até então ela tinha esse compromisso. Então, ela viu que ali ela já, né, estava sentindo alguma coisa por ele, né? Mas ele sempre foi quem demonstrou mais, né? Tanto é que a iniciativa foi dele no decorrer da Exato. Isso aí, uma linda história de amor, minha gente. E aqui a gente tem a Alice Santos perguntando. Aquela famosa pergunta: em que momento você se reconheceu como escritora? Que a ficha finalmente caiu. Eu acho que foi quando chegaram as caixas, né? A caixa com os primeiros volumes que eu pude pegar o primeiro livro e dizer, gente, algo que estava, né, inicialmente aqui, que depois eu joguei para o computador, que eu trabalhei, né, que eu fui lapidando e de repente, né, eu tenho já este produto, né? E eu ainda me pego muitas vezes lendo ele, tá? Para que eu
possa, e ainda fica aquela questão nossa, né? Como conseguir, às vezes, escrever tudo isso de páginas, né? Essa semana eu estava com a Romíria, que eu fui entregar para ela, e ela me questionou, né? Como que você consegue? É algo que não tem como a gente explicar, porque a gente está tão envolvida na história, das possibilidades que ela pode, né? Que a gente pode trazer ainda para dentro, né? Mas chega uma hora que a gente tem que pôr um fim, né? A princípio é essa trilogia, mas eu tenho amadurecido a ideia de trabalhar com esse texto, né? Vamos dizer assim, de outras formas. Por que não, né? Então, é isso. Foi Perfeito. quando eu tive o produto nas minhas mãos. Sua mãe tá ali falando, spoiler não pode. A Vaninha tá aqui dizendo, já estou querendo reler o primeiro. História tão linda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, olha, tem tanta gente boa por aqui. E a Kátia Pino tá ali perguntando se vai rolar algum sorteio de livro autografado. A gente pode pensar isso. Vamos ver, Kátia. É possível que a gente pense nessa ideia aí, né, Natasha? Vamos avaliar. Eu vou fazer alguma coisa e vou postar. Então, eu vou, na verdade, postar para que dê tempo para que possam, na verdade, ser justo para todos. Porque às vezes tem alguém que já não pôde estar aqui conosco, né? Então, eu vou pensar em alguma coisa, sim, e vou postar. E daí, vamos ver qual vai ser a resposta, tá bom? Mãe tá aqui, ou camiseta, tá aqui falando. Acho que ela tá afim de uma camiseta, hein, Natasha? Muito bom, muito bom. Porque o livro ela já tem, certeza, certeza. Bom, gente, pergunta vai, pergunta vem. E eu quero saber, Natasha, pra gente, já estamos indo nos finalmente dessa live. Quero saber de você, mulher. Fala a mensagem. Qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar para quem te lê? Ou para quem vai te ler, né? Fala lá. Ok. Assim como no primeiro, né, o segundo, na verdade, assim, não tem idade para o amor, né? Aqui até um casal relativamente jovem, né? Mas não é tão jovem se a gente for comparar o primeiro amor de adolescentes. Mas a sensação é a mesma. A gente volta a ser adolescente. A gente quer estar junto, a gente quer aprender com essa outra pessoa, né? Então, a mensagem, na verdade, é que tudo tem seu tempo, né? Ele não veio de um relacionamento bacana, ela não estava, né? E tudo tem seu tempo, né? Tanto é que eles se encontram agora. Então, a mensagem é isso, né? Esperar que daqui a pouco tudo acontece, né? Tudo acontece. Perfeito, perfeito. Regina está aqui dizendo, a gente fica apegada às personagens, a história difícil de deixar ir embora. Como ela ainda tá no 3, ela ainda acho que não tá tendo essa sensação, ou já tá tendo, Natasha? Eu já estou começando a fazer, a ter essa questão de se despedir, né? Porque já estou finalizando o texto, mas ainda vou levar um tempo, porque eu finalizo o texto agora, vou esperar um pouquinho para eu mandar para a editora, né? A minha ideia é primeiro trabalhar esse segundo, né? Trabalhar aí uns 4, 5 meses, para que eu possa mandar para a editora e começar esse trabalho, na verdade, de produção, de bastidores, né? Já pensando para o segundo semestre de 2024, o lançamento do último livro da trilogia. Perfeito. A Beth está aqui dizendo, estou amando a história. Natasha, a gente tem que naturalizar uma coisa, né? Que coisa é essa que nós precisamos naturalizar? Que livros também são vendidos pelos autores. Então, vamos dizer para a galera, primeira possibilidade. A gente tem várias aí, né? Mas a primeira possibilidade de venda do livro, qual é? Fala aí. Ele primeiro veio, né? Eu comecei a divulgar ele no formato Kindle, né? Foi o primeiro formato que eu tive ele, até porque ele estava sendo impresso, né? Então, para dezembro e janeiro, a primeira divulgação que eu fiz foi no formato digital, né? No Kindle, para que as pessoas já pudessem ter o contato com ele, né? E os físicos
né? Os físicos, na verdade, vão estar ou comigo ou com a editora Labrador, tá? Então, quem quiser adquirir o livro 2, né? A cada dia eu me apaixono mais por você, é só me mandar um direct que eu vejo a localização, mas enfim, eu estou vendendo ele a R$ 70, né? E já está incluso aí o envio para onde você estiver. Eu puxo a brasa para a sardinha do físico sempre. Claro que, né, se você é mais acostumado, gosta mais do digital, vou respeitar você, porque cada um tem aí o seu jeitinho de leitura. Eu gosto muito do físico. E claro que, se você comprar da autora, vem, né? Não vou mostrar a minha. Vem com a dedicatória maravilhosa da autora, que eu acho que traz um traço de personalidade muito gostoso quando a gente recebe o livro físico com a dedicatória da autora. E é claro, né, gente? Natasha aí vai fazer sucesso, já tá fazendo, mas vai fazer muito mais, vai estourar por aí. Vocês sabem disso, então garanto enquanto vocês podem aí o livrinho com a dedicatória, que eu não sei não, hein? Depois vai ficar mais difícil. Depois eu posso até, de repente, né, enquadrar o negócio aqui, fazer um leilão, que eu não sei, né? A gente não sabe o futuro, de repente, aqui, né? O trem vai fazer tanto sucesso que talvez essa versão vai estar tão aqui, tão valorizada, né, Natasha? E é isso aí. A gente brinca que a Natasha é a galinha dos ovos de ouro, né, da família dela. E é isso aí. Natasha batalha muito. Olha lá, a Vaninha tá dizendo, eu sempre fico muito emocionada com as dedicatórias. Ainda bem que eu já consegui a da Natasha. Isso mesmo, olha lá, ela já garantiu a dela. Que Leonice aqui mandando várias palminhas, festinha e tudo mais. Muito bom, muito bom. Natasha, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que talvez eu, durante aqui as perguntas, eu não explorei? Diga lá. Não, na verdade, sim. A minha forma de escrever é uma forma light, né, tranquila. Eu gosto de trabalhar os diálogos e gosto muito de trazer para a nossa realidade, né? No sentido de que eu cito cantores que são conhecidos nossos, assim, né? Como a Daniela vai levar o Francisco no terceiro livro para ir no show do Jota Quest, né? Eu cito coisas dentro do enredo que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Algo que está ao nosso alcance para que ele fique ainda mais próximo, né? Nesse sentido. No terceiro, eu trago também algumas novidades, né? Não vou falar do que eu vou estar trazendo dentro do livro, mas eu acho que é naquela ideia de que a gente comentou hoje à tarde, que um autor ajuda o outro, então vamos lá, né? Vamos lá e eu vou fazer meu papel também, vou fazer a minha parte. Isso aí, eu só posso dizer uma coisa. Que no livro 3 tem pet. No livro 3 tem pet, amantes de pet aí vão curtir o livro 3. Bastante também. Vai fazer bagunça. Oi? E ele vai fazer bagunça, com certeza. Ter um pet quietinho, ninguém quer, né? A gente quer ter um pet aí que faça bagunça, gente, para animar a casa. É isso aí, é isso aí. A Rosana tá aqui dizendo, eu já imagino a carinha dele quando ele souber onde será a lua de mel. Você viu que a Rosana já tá pensando além ali da situação. Muito bem, Rosana, muito bem. Curti. Bom, então é isso, gente. Estamos aqui muito animadas. Eu preciso agradecer, Natasha, por ter confiado o livro dela a mim para fazer uma leitura crítica. Eu que conheço Natasha aí um pouquinho, eu percebo muito a dedicação que ela tem diante de tudo aquilo que ela faz. Realmente, ela se dá por completo, ela se doa muito e ela leva muito a sério mesmo tudo aquilo que ela produz, que ela faz, que ela se propõe a realizar. E tudo aquilo que ela se propõe, ela quer se entregar da melhor maneira. Ela se preocupa muito com a qualidade do que vai chegar para cada leitor. Isso é muito importante, que a gente também possa, né, enquanto escritores ou futuros escritores, se preocupar bastante com o que vai chegar. Ela, em cada detalhe, desde a capa, como já aqui dito,
a folha, o espaçamento da diagramação, né, para proporcionar uma leitura mais gostosa, mais satisfatória, mais confortável. Ela pensa em cada detalhezinho. Ela traz alguns traços pessoais na personagem da Daniela, mesmo que ela me diga que não, tem sim, tem alguns traços pessoais, porque eu acho que é muito difícil a gente fugir, enquanto escreve, de colocar alguma coisinha nossa sempre vai ter, mesmo que seja talvez sutil, mas sempre vai ter alguma coisa de quem escreve. Ela fez com tanto carinho. É bonito ver o brilho nos olhos dela quando ela fala sobre o livro. E muitas vezes ela está quietinha porque ela é uma grande observadora. E no estar quietinha, muitas vezes ela está pensando em possíveis histórias, possíveis narrativas e outras questões para inserir ainda mais dentro das histórias que ela tem produzido, dentro desse enredo todo maravilhoso. Eu sei que essa aí, ela batalhou muito, 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 muito para construir esse sonho. E eu acredito que o sonho de todo escritor é ser lido. Então, faço aqui, né? Faço aqui o meu pedido. Se você, talvez, né, não for, talvez, o gênero que você goste de ler, indique para as pessoas. Indique romance para outras pessoas. Presenteie com livros. Presenteie alguém que você sabe que gosta de romance. Romance gostoso, romance que... Sabe aquele tipo de romance que a gente sonha? Aquele tipo de romance que a gente imagina e gostaria de ficar nele ali para sempre? É o tipo de romance que a Natasha escreve. E ela traz, eu preciso dizer aqui, dentro da minha pessoalidade, que o personagem Francesco, ele é um homem, a gente que fica, e o Francesco, oh meu Deus, o Francesco, se abanando pelo Francesco. Mas, na verdade, ela materializa no Francesco uma concepção e comportamento de um homem que respeita a mulher. E que é raro a gente encontrar, que respeita a mulher, respeita os desejos dela, sabe que ela tá ali, tá viva, e que ela também ama, e que ela também sente. Então, essa perspectiva masculina foi muito bem delineada dentro do personagem Francesco, a partir da escrita dela. É um homem assim. Meninos, leiam esse romance para vocês saberem algumas questões de como tratar uma mulher. Como tratar uma mulher até mesmo nos momentos de prazer, por que não? É importante que as mulheres sejam valorizadas. Esse é um ponto que eu estou sempre falando e que a Natasha constrói muito bem com o personagem dela, que só enriquece, ele só cresce. Ele, a Daniela também com suas características muito, muito pessoais, muito ímpares. A Daniela, ela é bastante metódica, assim como a Natasha. A Daniela, ela é daquela assim que, apesar do cara ser muito rico, ter muitos bens, ela é pezinho no chão. Ela não é daquela assim que, eu vou casar para fazer riqueza, né, com um homem rico e tudo mais. Não, ela quer ter as coisinhas dela, ela quer continuar construindo os sonhos dela e ter a sua individualidade enquanto pessoa. Então, o respeito à liberdade um do outro está sendo muito bem preservado dentro dessa história. Até mesmo em alguns detalhes que eu acho que eu posso dar esse spoiler, porque eu já vi lá falando. Eles têm quartos individuais, mas não para dormir. Os quartos, na verdade, são espaços em que eles organizam o seu próprio universo. O quarto é tão pessoal, né, gente? Ele tem sempre a nossa carinha, assim como o nosso lar. Mas eles dormem juntinhos, cada noite em um dos quartos. Sempre, sempre juntinhos. É muito bacana isso. E que a gente possa se inspirar e acreditar no amor verdadeiro. Porque eu acredito que uma das propostas mais importantes que a Natasha traz é essa questão da gente acreditar em amores reais, em amores fortes, em amores que se constroem a partir de dores, a partir de enfrentamentos e que eles ainda assim conseguem se fortalecer ainda mais. Eles existem, minha gente, homens respeitosos ainda existem também. Então, que a gente possa propagar essa ideia aí e se inspirar cada vez mais nessa história de muita riqueza, porque literatura é alimento.
Então, em toda a literatura, a gente tem que procurar encontrar formas de se alimentar, filtrar aquilo que nos engrandece, que nos estrutura. E a Natasha pensou nisso também, porque ela traz muitas mensagens de valores dentro dessa obra, com romance, com bom humor. E tudo que é de bom, né, gente? Tudo que é de bom. Eu me sinto, às vezes, dentro do livro dela, dentro daqueles filmes de Natal, que a gente gosta. Por exemplo, quando eu não tô legal, às vezes, eu gosto de fazer uma pipoca, fazer um brigadeiro na panela e assistir filmes de Natal, até fora de hora. Porque, às vezes, é naquele espaço, naquele universo que a gente, às vezes, quer morar e encontra acalento. Então, ela traz esse acalento por intermédio das palavras dela. E ela se diz que não é ainda poeta, que está conhecendo poesia, mas tem muita linguagem poética impregnada em cada uma das palavras que essa mocinha traz aí no livro. Bom, é isso, Natasha. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A Miriam Cruzeiro está aqui. Que bom que não perdi tudo. A Beth poetiza cumplicidade, amor e respeito. Exato. A Rosana está aqui. Parabéns, Natasha. Mais sucesso para você. Sou fã. A Janete, parabéns. Sua mãe, muito sucesso. A Vaninha aqui, corações. A Joca, muito legal a live. Parabéns para vocês. Muito sucesso e prosperidade. Carlos Rente entrando por aqui. A Rosana está aqui dizendo, eu já imagino a carinha... Ah, não, essa parte já foi. Vaninha mandando palminhas aqui, todo mundo com toda certeza torcendo muito pelo seu sucesso, Natasha. Então, simbora, minha gente. Vamos lá, quer adquirir o livro com a dedicatória? Entre em contato diretamente com a Natasha, aí pelo privado. Se você prefere o formato digital, já tá, Natasha, ou vai estar? Já tá, né? Já tá. Apesar que hoje está tendo estabilidade no site da Amazon, né? A Vaninha até me levantou essa questão, daí eu fui ver, ainda há pouco ainda estava. Não sei por quê, mas acredito que deva voltar normalmente. Mas lá vocês encontram, sim, ainda um pouquinho do primeiro livro físico, né? Tem lá o primeiro no formato Kindle e tem o segundo apenas no formato Kindle, tá? Perfeito. Regina tá aqui dizendo, linda, sucesso sempre para o Prosa Versivinho e para a Natasha. É isso aí, Regina, é isso aí. A tua mãe diz aqui, show, adorei, papai. Acho que seu pai tá usando o Insta da sua mãe hoje aqui. Tudo bem, tudo bem. Gente, só agradecer por todos vocês que passaram por aqui, por aqueles que compartilharam durante a semana esse momento maravilhoso, por você que vai assistir a live mais tarde. Deixa aqui sua palavra de carinho para a Natasha nos comentários, assim que a live for publicada, ela também vai para o YouTube e para o Spotify. Nos ajudemos, autores, também a propagar cada vez mais a literatura. Natasha, é com você, vou deixar você finalizar essa live maravilhosa. Eu tenho que agradecer a todos que estiveram, que passaram por aqui, que deixaram sua mensagem, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos, né? E estou aqui à disposição. Se quiser conversar comigo, é só ir no direct, tá? Enfim, obrigada por todos, né? Minha família lá em Santa Catarina, teve o meu primo que entrou, que é de Joinville, que eu vi, né? Teve lá em Canoinhas, a Joca com a minha avó, que está lá morando junto. Um beijo para todos. A Karen e o tio, que também são de Canoinhas, tá? E todos que entraram aqui, conhecidos, tem a Grazi, que está lá no Nordeste, que também entrou, pessoal aqui de Campo Grande, né? E todos os escritores e escritoras e poetas e poetisas que entraram aqui, que são nossos amigos aqui, que eu venho, venho na verdade, aí adquirindo essa nova família, né? Que a gente vai entrando e vai conhecendo e se apaixonando por cada um e aprendendo com cada um. Essa que é a realidade. Um grande beijo e obrigada aí por tudo, tá? E a minha família aqui de casa, né? Que tá aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Minha cunhada, Sobrinho, meu que eu vi o Lucas entrando. Isso mesmo, a Vaninha. Um abraço carinhoso para vocês e mais uma vez sucesso com esse novo trabalho. Meus pais estão aqui também, estão perguntando se eu vou fazer a pergunta para você. A pergunta do Prosa Verso Vinho, mas foi ela mesma que criou a pergunta, gente. Tá, Natasha? Se você for para uma ilha deserta, você vai levar prosa, verso ou vinho? Eu vou levar, vou te surpreender, amiga. Hum.
Ela não vale falar que vai levar o Carlos Rivera, não. Não vale. Não, eu vou levar vinho, amiga. Ah, que surpresa, gente! Ela vai levar vinho. Nossa, eu nem sabia. Poxa, emocionei aqui, ó. Gente, muito bem, muito bem. Natasha, muito obrigada. Beijo grande, sucesso sempre. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.